Bom, pessoal, como a gente estava falando, né, no universo de Big Data e falando um Big Data Analytics, né, com viés Analytics, para a gente entender como é direcionado as estratégias de dados, o conceito de mensageria, tópicos, filas, replicações, CDC, integrações de dados no geral, é muito importante, né? Então, conhecer isso tanto para o engenheiro de dados, para o arquiteto de dados, para o cientista de dados, todos esses papéis, em algum momento, vão precisar olhar para um cenário ou para um ambiente que esteja implementado algum fluxo desse modelo, né? Hoje temos um mundo muito forte, uma velocidade muito forte na linha de streaming, na linha de IoT, né? É um dos grandes usos aí do mercado quando a gente está falando aí do formato de mensageria e de eventos, tá? Barramento de eventos. Então, vou trazer um pouco disso, né? Vou tentar buscar algumas analogias. Eu não tive tempo, também não era muito a ideia inicial, né, do treinamento, trazer uma abordagem muito próxima também da engenharia, muito do detalhe da codificação, da estruturação de pipeline, porque aí a gente perdia muito do foco no conceito, né? E esse foco no conceito, esse foco no embasamento estratégico, esse foco no entendimento de como o dado é utilizado e navegado dentro das plataformas, das soluções como um todo, era o mais importante, né? Então, eu estou trazendo esse conteúdo que eu acho que vai ser bastante interessante para vocês, vai abrir um pouquinho para quem ainda não viu essa linha de trabalho, não viu essa estrutura, né, de estratégia de dados. É bem interessante e vou trazer também alguns links aqui para que vocês façam uma leitura, né, alguns conceitos que ficam um pouco, ainda um pouco cru, alguma coisa, é bem interessante que vocês entendam um pouco a fundo, tá certo? Hoje vamos falar de um provérbio galês, acredito que alguns já tenham lido, né? Que é algo que eu até já vi em algumas citações e até em alguns posts, LinkedIn, em alguns lugares, né? Aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte, né? Então, assim, basicamente, para que tenhamos o poder de compreender e instruir outras pessoas, precisamos ter essa visão, né, de ajudar, né, e de apoiar essa passagem, né, tanto a um nível, eu acho que pessoal, como também ao nível profissional, né? Então, essa ideia de ponte é muito relacionada, assim, em cima desse contexto, né, com essa resiliência, né, com essa ideia de você conseguir compreender, se adaptar a comportamentos, se adaptar a equipes, se adaptar no conceito hoje de multidisciplinar que existe no mercado cada vez mais e hoje com essa ideia de inclusão de social, com essa ideia de programas, né, com diversas ideias de inclusão, a gente sempre tem que olhar muito para essa resiliência, para esse cuidado com o próximo, né, com o outro, né? Então, com a ideia de cultura data-driven, a ideia é basicamente essa com pessoas, ouvi-las mais e direcionar as suas ideias, talvez extrair melhor o raciocínio de todos, né, a opinião de todos, para talvez gerir aí uma estratégia, tanto a nível de processo, quanto a nível de operações, para manter uma equipe bem balizada e bem direcionada, né? Então, a ideia dessa frase hoje foi nesse sentido, tá? Nossa agenda está alguns itens, todos eles voltados a gente olhar para essa ideia de integrações. Então, integrações é algo que acontece, sempre aconteceu, cada vez mais está acontecendo, né? E temos diversas mecânicas, diversas maneiras de fazer uma integração. Eu vou trazer um pouquinho no detalhe como no universo de tecnologia, como uma estratégia, como uma arquitetura viabiliza essa ideia de integrações, tá? Conceitos de mensageria, que é talvez o nosso tópico principal aqui para poder entender os outros tópicos. Tipos de arquiteturas de mensageria, vantagens da implementação, né, de uma estrutura de mensageria,
conceitos de CDC, solução de barramento de mensageria. Então, no final, eu vou trazer uma solução, né, um desenho demonstrando como uma arquitetura, como uma solução poderia ser direcionada nesse formato de CDC, nesse formato de mensageria. Então, no mundo de tecnologia, no mundo de sistemas, no mundo de dados, no mundo de multi-cloud, tudo que vemos, quase todos os momentos, quase toda nova tecnologia já traz em conjunto, né, dessa inovação e dessa novidade, a ideia de integração, né? Então, integração para os arquitetos, para os gestores de ambientes, né, para as pessoas que cuidam muito dessas integrações corporativas, dessas novas integrações externas. Talvez isso pode ser uma expansão de parque tecnológico, talvez isso seja uma nova ferramenta que está sendo embarcada dentro do parque tecnológico, talvez seja um novo produto, um novo sistema, um novo database, ou uma estratégia de dados como um todo. Então, temos dentro disso, envolvido nisso, muitas integrações, né? Então, com esse contexto, como o Big Data se comporta, né? O Big Data ele tem um papel hoje, exatamente, eu acho que se tem uma palavra que remete muito a Big Data na tecnologia e integração. Quando o Big Data chegou no mercado, tínhamos toda a ideia de criar um ambiente para impulsionar processamento, velocidade, novas possibilidades de gestão de processamento de informação, novas transformações, novas tecnologias, né, e novas soluções. Porém, todas essas estratégias vinham embarcadas de ou eu criar um ambiente separado e aos poucos ir integrando com meus ambientes existentes, né? Podendo ser um BI, um DW, um ambiente de microserviços, um ambiente de site, né? Qualquer coisa que seja, mas todos eles em algum momento deveriam conversar com esse meu mundo de Big Data. Ou algumas das estratégias foram implementar o Big Data e começar a migrar e incorporar esses outros serviços e essas outras tecnologias. Muitas vezes, se eu não absorvia completamente o serviço ou o sistema, minimamente eu teria que ter uma integração com as fontes de geração da informação. Então, a integração está em todos os lugares. E o Big Data foi um dos grandes desafios de fazer isso no mercado por conta de diversas necessidades. A gente tinha drivers, a gente tinha limitações de bibliotecas, limitações de versão de linguagens, limitações de versões de softwares. Então, foi uma coisa que foi realmente, nos últimos anos, ganhando uma visibilidade muito mais simplificada, mas no começo, como um todo, as integrações teve toda uma complexidade. E para a gente entender por que foi tão assim, digamos assim, a curva de tempo foi um pouco longa, né? Nos últimos anos, a gente está colhendo a facilidade da cloud, a gente está colhendo a velocidade de alguns outros conhecimentos que já estão prontos hoje, no dia atual, né? Como foi que a gente começou tudo isso, né? Então, por que integrar sistemas, né? Por que a gente faz isso? Qual é o propósito? Porque aplicações corporativas estão em constante atualização, né? Acontecendo de diversas maneiras. Então, sabemos que em todos os momentos, as linhas de desenvolvimento, até na aula passada eu falei com vocês sobre CDCI, né? Falando um pouco de desenvolvimento. Então, todas as aplicações, todos os softwares, todas query, procedures, tudo isso é passível de atualização, muitas vezes versionamentos, né? E muitas vezes adição de novas features, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que em todos os instantes a gente vai ter uma nova configuração, uma nova estruturação, novos ambientes de testes, novas massas para serem geradas para integrar. Então, temos aí diversas possibilidades quando falamos na ideia de integrar sistemas, né? Quando a gente fala em integrar sistemas, a gente pode pensar em qualquer coisa que seja, pode ser aplicação, sistema, API, né? Tudo que tenha algum tipo de acoplamento aí em conjunto com algum outro serviço que nunca vai exatamente funcionar sozinho, né? Eu acho que é muito raro isso acontecer, a não ser que seja uma aplicação pontual, alguma aplicação que seja direcionada para um serviço específico de uma área ou alguma coisa do tipo, né?
Então, temos aí algumas maneiras de aplicar isso. Quando a gente vê isso no nosso mundo de tecnologia, a gente tem o sincronismo de e-mails, calendário, etc. Dessa forma, a gente já sabe que integrar sistemas também pode ser por meio de sincronismo. Então, sincronismo de diversas coisas, né? A gente já temos até em relação à atualização de informações, alguns ambientes de monitoramento, temos também todo o gatilho de monitoramento de máquinas, né? Onde eu consigo validar se alguma máquina ficou fora ou algum ambiente mais crítico, tem algumas flags lá de monitoramento. Então, esse sincronismo, essa ideia de sincronismo é muito, chega a ser até transparente para a gente nos dias de hoje, né? Vincular. Então, assim, um exemplo aqui, vincular um portal a um aplicativo de controle de estoque. Então, esse vincular seria basicamente juntar as duas plataformas, né? A ideia é que seria isso. Então, além do sincronismo, temos também a forma de juntar duas plataformas que se comuniquem entre si, né? Outra maneira seria, obviamente, a integração. Então, um grande exemplo disso dentro do mercado são serviços de nuvem, né? Todos os componentes da nuvem, componentes que podem, muitas vezes, ser direcionado a BI, ser direcionado à disponibilização da informação, ser direcionado à modelagem, a um deploy de modelo, alguma coisa do tipo, e o IoT, né? O IoT hoje, né, a internet das coisas, ela é muito, muito forte, é uma área de conhecimento no mercado, e é uma área que é muito legal saber que se a gente pode dizer que existe alguma coisa que se conversa de forma altamente transparente, é Big Data e IoT, né? Então, acredito até que seja até uma expansão de estratégias de Big Data no futuro aí com o IoT. Tem gente que está muito avançada, alguns países, algumas áreas de negócio já estão aplicando bastante, a gente vê drones, vê robôs, vê inteligência artificial, tudo isso consumindo todos esses sensores, né? Mas é a tendência, com certeza, do mercado, tendo esses três grandes pilares para sustentar, né? Então, a gente tem o IoT, a cloud, para poder fazer toda a viabilidade de escalabilidade, e o Big Data para suportar todas essas estratégias de dados que estão por vir, né? Depois temos a comunicação. Então, é uma forma de comunicar plataformas e ambientes. Como que eu faço esse sincronismo? Muitas vezes, como que eu faço essa comunicação? Às vezes eu tenho um formato de comunicação que vai e vem, formato que faz dupla validação, formato que só precisa enviar mensagem. Então, assim, a gente tem diversas formas de comunicar plataformas e ambientes. E o espelhamento. O espelhamento não deixa de ser uma integração, uma estratégia de disaster recovery, quando eu preciso replicar informações, quando eu preciso criar algum backup, quando eu crio um histórico de replicação dentro de alguma solução, né? Quando eu até faço algum trabalho e direciona a estratégia de expurgo. Então, tudo isso a gente pode ter um espelhamento, né? Uma duplicação dessa informação, caso seja interessante para aquele processo, né? Então, aqui são algumas das principais formas que a gente encontra dentro das soluções, né, de tecnologia, sincronismo, vínculos, né, integrações, comunicações e espelhamentos, tá? Algumas estratégias básicas sobre integração. Como que os arquitetos, né, como que as engenharias são estruturadas para suportar essas integrações? Então, temos 4 formas aqui. Temos a transferência de arquivos, né, compartilhamento de banco de dados, interface ou proxies RPC, que no caso aqui são alguns protocolos que conseguem se comunicar, muito voltado a microserviços, né? E a mensageria como um todo, né? Então, dentro da transferência de arquivos entre aplicações, a gente tem aí, acho que o primeiro de todos, né? Desde o mundo da internet, desde que o mundo web apareceu, FTP, né? Quando a gente sobe arquivos para o servidor, ou então baixa esse arquivo para o servidor. Então, assim, transferir arquivos entre aplicações, eu acho que foi um dos primeiros, né? E um dos mais conhecidos e de certa forma, os mais controlados, né? Uma forma mais básica de você fazer isso. Muitas vezes ele tem um pouco mais de direcionamento para infraestrutura,
a gente não tem muito uma definição assim em qualificação de dados, ou quando a gente utiliza isso para qualificação de dados, existe sempre toda uma camada de tratamento da informação, porque o controle é muito simples, né? O máximo que a gente pode controlar é o tipo do arquivo, é a volumetria de arquivo, outros tipos de formatos, outros tipos de detalhes dentro do arquivo fica um pouco distante, né? Temos depois a compartilhamento de um banco de dados. Então, o que seria esse compartilhamento de um banco de dados? Seria a replicação, seria o CDC, né? Então, a ideia de replicação hoje é talvez um dos grandes impulsores da velocidade que as empresas estão conseguindo dar, integrando o seu legado, integrando as suas arquiteturas, integrando os seus DWs com o universo de Big Data, né? Ou mesmo que assim, nem falando somente de Big Data, integrando com um universo cloud, caso seja somente a necessidade, né? Então, essa replicação tem resolvido muitos problemas, tem agilizado muitas coisas. Existem tecnologias que estão embarcando a funcionalidade de replicação, de fazer o CDC, né? No caso, até o nosso mainframe aí da IBM já tem um recurso muito interessante para fazer essa replicação, para facilitar bastante a movimentação das informações, né? Usar interfaces proxy, né? Então, o que é isso? Seria APIs, quando a gente cria APIs, quando a gente utiliza APIs externas, quando a gente utiliza APIs de redes sociais para fazer consumo das informações, ou proxy, quando a gente cria gateways, quando a gente cria barramentos que vão receber algumas requisições e a gente vai esperar esse processamento para responder. Então, o RPC, né, a gente tem no mercado um pouco mais comum aí pela Google, acho que a Google tem trabalhado mais forte com isso, é o gRPC, que é um protocolo muito usado em microserviços. Ele é um protocolo que está embutido dentro de quase todos os componentes do Hadoop, né? Então a gente tem o modelo de Thrift Server, que é um protocolo de comunicação de web services que utiliza esse gRPC para fazer essa comunicação, né? Então ele manda uma pergunta para receber uma resposta. Então geralmente ele faz esse fluxo, tá? E a mensageria. Então, dentro dessas integrações, desses formatos mais básicos que a gente pode citar como integrações, a gente tem esses 4 componentes, né? Dentre eles, eu vou trazer esses 2 aqui como os que eu vou apresentar, tá? Os outros 2, primeiro que o FTP eu acho que não tem muito segredo para ninguém, né? Todo mundo, desde que já fez alguma coisa com o computador, já em algum momento precisou fazer uma movimentação de um arquivo de uma rede A para uma rede B, né? Então já entende um pouco desse conceito. A parte de interfaces e de APIs é algo muito, muito interessante e algo que também tem um tempo muito grande a gente gastar. Eu até pensei em trazer esse conteúdo, mas aí a gente entrar também numa linha muito de desenvolvimento. E talvez isso seja cenas para os próximos capítulos aí, em próximos treinamentos, né? A gente pode olhar muito para esse universo de microserviços e APIs, que é algo que está muito, muito forte no mercado. Hoje, com automatização, com automação, né? A gente tem todo esse conceito se intercalando e se integrando aí dentro das estratégias. Então, vamos olhar hoje para o CDC e a mensageria. Conceito de mensageria. Então, o que é a mensageria? O que é esse conceito? Qual foi o propósito dele? Tá? A mensageria é um conceito que define que sistemas distribuídos possam se comunicar por meio de troca de mensagens, no caso, muitas pessoas chamam de eventos, né? Sendo essas mensagens gerenciadas por um message broker, né? Um servidor módulo de mensagem, né? Então, assim, o conceito de mensageria, ele tem uma certa evolução já no mercado. Lá atrás, quando existia lá o Enterprise Message Hub, quando começaram a criar mensagerias, barramentos de mensagerias corporativos, quando a gente tinha toda uma visão empresarial, existia diversos protocolos, existia diversas comunicações dentro desse barramento. Então era como se fosse, existe um conceito que chama SOA, né? Que é Serviços Orientado à Arquitetura. É um pouco similar do que a gente vê na infraestrutura como serviço, né? Das plataformas cloud.
tá? Então, assim, esse SOA, ele é um conceito de você direcionar a alguma estratégia, algum consumo informacional para barramentos, né? Então, foi daí que começou a surgir essa ideia de mensageria. E essa ideia de mensageria, ela veio maturando, né? Era muito empregada por algumas tecnologias corporativas, então precisava ser sempre implementado via uma suíte. Essa suíte tinha, obviamente, muitos componentes, mas também tinha todo um peso, tanto financeiro, um peso de custos, né? Como um peso estratégico, que era um pouco mais complicado, mais demorado a implementação, né? Hoje, na ideia de Message Broker, a gente tem uma simplificação bem mais versátil. A gente tem dentro dentro do Big Data, dentro do Hadoop em si, né, a gente tem diversas ferramentas. Cada cloud possui a sua aplicação, o seu serviço de mensageria, né? E dentro do Hadoop a gente tem o Kafka, que é, teoricamente, o serviço mais robusto e o mais flexível de todo o mundo, né, de todo o mercado. Creio que nas últimas pesquisas que eu fiz sobre o Kafka, ele tem pegado um nível institucional muito, muito positivo. Então, ele está realmente substituindo até mesmo as ferramentas da nuvem, né? Claro que as ferramentas da nuvem vêm sempre embarcado no autogerenciamento, algumas coisas, mas existem até estratégias que preferem colocar o Kafka puro por conta de já ter o conhecimento da sua fácil manipulação e manutenção e assim utilizar de forma mais limpa, né, a estratégia do dado. Tá? E para a gente entender um pouco sobre a mensageria, a gente precisa entender sobre o conceito MOM, né? Message Oriented Middleware, né? Então, o middleware basicamente é isso, é um integrador entre dois sistemas, né? Entre dois módulos, né? Então, essa ideia de você ter um barramento que integra as mensagens começou a ser discutido para produtos, né, para consumidores, veio muito direcionado com a ideia de integrar sistemas que tinham um desenvolvimento de linguagens diferentes, né? Então, foi uma forma de não ser necessário criar toda uma componentização de algumas tecnologias, de alguns softwares, de algumas linguagens de programação, para que a gente começasse a integrar esses sistemas, né? Basicamente, a gente só precisava postar a informação dentro de um barramento, e esse barramento precisava, obviamente, ter o protocolo em ambos os lados para se comunicar, né? Então, a ideia dele nasceu um formato de barramento, né? Então a ideia é a seguinte, ele tem 3 componentes, o produtor, né? O consumidor, o message broker, e também ele tem um binding, que é quando esse cara faz uma movimentação interna dentro das mensagens, né? E tem esse AMQP. Eu trouxe aqui só um detalhe, tá? Eu não detalhei sobre o AMQP, que é realmente uma das evoluções que a gente está vendo aí nessas novas ferramentas de mensageria. O Kafka também já está suportando isso, que é um protocolo um pouco mais abrangente e um pouco mais performático. Ele traz alguns recursos dentro desse protocolo, é possível utilizar alguns tipos informacionais para transitar diferente, né? Então ele é um pouco mais robusto, é uma certa evolução aí da ideia de mensageria, tá? Então, dentro de uma solução, a gente tem esse cara aqui sendo um message broker, né? Então, esse cara é o que armazena as comunicações dos sistemas. Então, digamos que a aplicação A seja um sistema Java e a aplicação B seja uma API em REST, né? Então, a gente sabe que tem muita dificuldade se a gente for olhar para isso no fluxo de desenvolvimento, né? Com esse formato de estratégia de dados, a gente consegue criar um barramento intercomunicador, né, entre várias aplicações. E dentro desse Message Broker, a gente consegue orquestrar tanto filas como tópicos. O fluxo da mensageria é basicamente estruturado dessa seguinte maneira. A gente precisa criar um produtor,
O que é esse produtor, que é o producer, né? Ele cria a mensagem e preenche com dados. Então, esse cara é o cara que vai gerar a informação, é o cara que vai gerar a estrutura que a gente vai trabalhar. Dependendo da tecnologia que tiver dentro da solução, a gente pode gerar um JSON, a gente pode gerar um TXT, a gente pode gerar um registry. Então, a gente tem diversas possibilidades. Quanto melhor a tecnologia, né? No caso hoje, o Kafka é bastante utilizado porque suporta muitos tipos diferentes de dados, né? Então, você pode também mandar uma mensagem com um volume maior de megabytes, né? Então, assim, tem um controle bastante legal. E aí você tem que enviar isso e adicionar a mensagem a um canal. Onde que vai ser armazenado esse canal? É dentro da entrega, dentro desse message broker aí, né? Então ele transfere a mensagem a uma máquina para outra, tornando-a disponível ao consumidor. Então o produtor entrega a mensagem é armazenada. Essas ferramentas hoje possuem particionamento, possuem todo o controle de disco, de gravação em disco, diversos formatos para que a mensagem não se perca. E aí a segunda etapa que acontece do fluxo é o recebimento, né? Então é estruturado, é desenvolvido ou é habilitado uma tecnologia ou ferramenta que faça o papel de consumidor, né? Então, é os consumers, né? Eles vão passar a ler as informações referente àquele canal. Então, aquele canal pode ser uma fila, pode ser um tópico, e aí a gente consegue trocar informações entre sistemas diferentes sem a necessidade de criar nenhum componente, nenhum filtro, nada integrador entre eles, que eles precisam se conversar. Basicamente, é um fluxo de dados e a gente ainda também consegue, né, criar um certo controle da velocidade da informação. Alguns padrões de mensageria, né? Então a gente tem canal de mensagens, né? O message channel, que é basicamente só direcionado a filas, né? Isso aí a gente pode ver o Flume do Hadoop é muito utilizado em diversas soluções, né? Mensagem em si, então a gente pode estar falando de um tópico Kafka, alguma coisa que eu vá enviando alguma replicação CDC, então tem alguma tabela que foi executada uma alteração, um select, e aí eu replico essa transação exatamente como foi gerada para um tópico de mensagem, né? Pipelines e filtros, né? Então eu tenho aí um modelo um pouco mais estruturado, então tem algumas coisas que podem ajudar bastante nesse formato. Roteador de mensagens é uma maneira de você implementar como se fosse um gateway para você utilizar dentro do fluxo. Isso aqui é muito utilizado quando a gente tem muitos barramentos e a gente tem uma arquitetura muito ampla mesmo de tópicos, né, de filas, e a gente precisa talvez rotear especificamente, fazer um tratamento de segurança para que alguns componentes e alguns usuários, alguns consumidores não tenham acesso, coisas do tipo, tá? Tradutor de mensagem, então a gente está aí com o formato de aplicar esse cara na ideia de fazer transcript informacional, né? Então, muitas vezes uma empresa utiliza o dado em um formato e a outra área em outro formato. Então, como é que a gente faz meio termo para que as duas áreas utilizem um formato em comum sem a necessidade de refazer todo o processo interno de cada área? A gente cria, sei lá, um tradutor em comum de XML. Então, a área A e a área B vão sempre se conversar com XML, né? Terminal de mensagens, que é o cara que vai armazenar, que vai chegar a essas filas, que vai criar como se fosse um banco de dados aí de mensagens. Tá? Qual que são os métodos de consumo de um fluxo de mensageria? Temos os dois métodos que são o síncrono e os assíncronos. Até dando um exemplo aí, como eu falei do RPC, tá? Ele chama o serviço e espera o fim da operação. Então, quando eu executo uma chamada, a minha query, eu abro o terminal lá do Hive, executo um select asterisco T, tabela X lá, e dou um enter, ele vai basicamente mandar um RPC, esperar e voltar esse retorno para poder terminar a execução. Do lado do assíncrono, a gente tem já um formato diferente. Basicamente, ele só envia a chamada, né?
e não necessariamente não precisa esperar, ou faz o envio da mensagem, não precisa saber o que aconteceu, a não ser que exista um tratamento no código ou um tratamento no fluxo especificamente. Mas a ideia de ser assíncrono é exatamente essa, ele vai publicando, e aí vai mantendo esse streaming informacional acontecendo. Tipos de arquitetura de mensageria. Então, temos dentro do mundo de Big Data a arquitetura de mensageria centralizada, descentralizada e híbrida, tá? Não só Big Data, né? Como um todo, falando de um conceito abrangente. Eu trouxe as duas, que seriam a centralizada e a híbrida, que é as que eu mais presenciei estratégias implementando, tá? Então, como seria a centralizada? Seria um barramento, né? Um barramento integrando diversas aplicações e diversas áreas. Então, existe um servidor de mensagem central que interliga todos os clientes e potenciais consumidores. Então, ele vai tanto receber produtores, como também receber consumidores. Qual que é o ponto aqui? Normalmente é a nível de hardware, a nível de ambiente mesmo. Será que aquele crescimento informativo, aquele barramento, aquele hardware, aquele cluster que foi estruturado suporta esse fluxo informacional de todas as minhas áreas, consumidores e produtores, né? Então, é algo que muitas vezes é utilizado de forma mais direcionada, muitas vezes temos algumas áreas com um consumo médio, né? E que também não é um consumo que cresce rápido demais. Então, uma arquitetura como essa pode ser bastante utilizada, até mesmo numa solução específica ou numa solução de uma área específica, de um projeto específico. O formato hoje mais utilizado, a gente tem a arquitetura híbrida. Então, são fabricantes que podem mesclar arquiteturas combinando as abordagens, centralizada e descentralizada. Então, temos aí no parque tecnológico diversos barramentos, né? E esses barramentos, obviamente, precisam, para ser considerados híbridos, ter um mínimo de controle entre eles. Então, utiliza-se alguns gerenciadores de streaming, né? Hoje no mercado já temos aí alguns gerenciadores de streaming. Quando a gente está falando de barramento de mensagem, a gente olha muito para o formato de streaming, né? Por mais que ele tenha picos, né, de envio e recebimento, né, a gente chama de listeners, né, por mais que seja desse formato, mesmo assim é considerado um fluxo de streaming. Então, para olhar para isso, esses gerenciadores de streaming ajudam bastante. Vantagens da implementação. Tá? Vantagens da implementação podem ter várias coisas assim que podem ser que podem definir o porquê de ser implementada uma arquitetura como essa. Por que disso? Porque quando a gente vai começar uma estratégia de data lake, uma estratégia de dados como um todo, a ideia de barramento pode mudar toda a estratégia de camadas, né? Então, quando a gente tem um barramento, quando a gente faz todo um tratamento de informacional de uma organização, ou mesmo de alguns parques, né, de algumas áreas daquela organização, temos a necessidade de validar como vai se comportar esse fluxo. Por conta desse recurso, ter tanta facilitação assim na replicação informacional, para aquele primeiro volume de dados, para aquelas primeiras entregas, pode ser que seja muito fluido, seja muito simples e até não se faça necessário um trabalho de arquitetura de dados, né? Porque simplifica bastante. Então, um dos grandes motivos de se validar uma arquitetura como essa é o baixo acoplamento. Então, o que seria esse baixo acoplamento? Ele permite que você tenha um mínimo de dependência de um sistema para o outro, de uma aplicação A para outra, né? Então, o que vai fazer a diferença entre essa estratégia vai ser como você vai querer armazenar os seus dados, como você vai querer consumir, né? Então, eu posso produzir de diversas fontes e eu posso consumir de mais fontes ainda. Então, eu vou ter todo um termômetro, né, e toda uma equalização dessas informações de um lado A para o lado B. Então, assim, esse baixo acoplamento, ele permite tanto que eu traga outros sistemas, como eu traga outros consumidores. Qual que é o ganho disso?
a gente simplifica as integrações e dá uma certa velocidade para sistemas que talvez esteja fora, né, do compliance, ou então que ainda não esteja de forma tão automatizada, e por esse formato a gente conseguir automatizar ele de uma forma melhor. Só que aí você começa a não passar por algumas etapas dentro do fluxo de dados, né? Então a gente pode muito bem pegar um Oracle que está lá um pouco defasado, já não está rodando tão bem, e replicar aquelas informações para um Oracle novo, né? Então talvez fazer isso de uma maneira não tão governada, digamos assim. Então hoje um grande impacto que a gente tem dentro de arquiteturas como essa é a sua gestão de metadados, a sua gestão como um todo de dados, né? Então essa facilitação pode muitas vezes não trazer embarcado a governança que funciona outras estratégias e também, né, que amadurece aí os dados de uma organização de forma a ser direcionada para um momento de predição, de prescrição, e aí evoluir essa maturidade analítica, né? Outro ponto bastante interessante em estratégias como essa é o gargalo dos sistemas. Então, o gargalo dos sistemas ele pode ocorrer por diversas coisas: performance, falta de hardware, limitação de banda, throughput de rede, má configuração, né? Integração entre sistemas que podem, por alguma coisa, não estar bem definido, a integração não está bem configurada ou bem, não for algo, digamos assim, customizado, né? A gente não tem uma certa integração mais nativa entre ambos, né? Então, a ideia do barramento de mensagerias é muito também voltada a esse gargalo que a gente tem. Por exemplo, digamos que dentro de um processamento de vendas, vendas são constantes, né? Então, fazendo um exemplo, eu tenho uma área, eu tenho um plano de frente de caixa, eu tenho todo um fluxo de informação entrando e putando em uma aplicação de barramento de mensageria, né? Então, lá eu consigo gerir e consigo crescer esse armazenamento de forma segura, sem perder as informações. E eu passo a criar esse bloqueio para que eu consiga dar uma vazão na velocidade que as minhas aplicações conseguem processar, né? Então, esse gargalo de sistema, essa redução, é bastante importante quando a gente começa a se preocupar com transação, né? Com esse universo de transação aí é algo que muitas vezes tem seus problemas de queda, né? De memória, queda de conectividade, coisas do tipo, né? Então, esse recurso ajuda muito quando a gente começa a olhar para essa linha também de tratamento de dados e processamento de dados. Depois, ele tem um recurso muito interessante quando a gente está utilizando essa estratégia para aumento da escalabilidade do armazenamento e do processamento, né? Então, além de eu criar um barramento de informações para armazenar, eu consigo também aumentar o meu fluxo de consumidores, meu fluxo de processamento, sem a necessidade de eu ficar fazendo gestão de tabela, ficar fazendo gestão de alguns recursos para que eu consiga saber se todos os sistemas foram utilizaram a informação, ou mesmo sem eu precisar ficar abrindo transações, porque isso fica ativo, né, como se fosse uma API ativa. Qualquer uma aplicação que for configurada para ser uma nova consumidora vai poder. Então, eu posso ter N consumidores, N recebedores dessa informação, tá? Então, essa escalabilidade é muito interessante porque a gente começa a perceber diversas evoluções aí a nível informacional. Por exemplo, quando a gente cria um stream, né, um fluxo de dados, pipeline streaming, trazendo informações de uma rede social. Rede social é hoje talvez uma das coisas que mais gera informação com a velocidade mais rápida. Então temos aí posts do Twitter, né? Então gerando informações a cada segundo, a cada instante, num fluxo muito grande. E quando a gente recebe uma informação do Twitter, ela vem com um tamanho, né, de diversos atributos, de diversas informações, tanto a nível de servidores, a nível de localização, a nível de usuário, a nível da própria informação, a nível
de alguma hashtag, alguma coisa do tipo, né? Então, temos diversas informações embutidas nessa string, né, toda que foi recebida. Então, se eu pegasse isso e passasse direto para um processador de fazer um ETL diretamente no banco de dados, possivelmente a velocidade de insert não seria tão performática. Eu poderia ter aí uma perda de informação, eu poderia ter concorrência e dar algum tipo de erro na conexão, né, e na alta disponibilidade dessa informação, né? Então por isso que temos ferramentas direcionadas especificamente para alta disponibilidade, como o HBase, falando um pouco de NoSQL, né? Mas mesmo nesse fluxo, é importante ter um barramento, porque às vezes não somente o banco de dados vai suportar ou vai ter uma adequação do fluxo intermediário de tratamento da informação para aquela estrutura do banco de dados. Não vai dar tempo, né, de fazer a movimentação da forma correta. Ou eu posso estourar a memória de hardware, ou eu posso derrubar o processo do script, né, da ferramenta. Então, por isso que o barramento de mensageria hoje, o barramento de eventos, ele é muito utilizado quando a gente está olhando para streaming, porque ele cria essa camada e dá a vazão que a gente precisa, e cada vez mais que eu conseguir escalar o meu armazenamento e trabalhar essa arquitetura do dado nesse formato, mais eu vou conseguir ter consumidores. Então, é uma forma de você ter etapa 1 para trabalhar e para criar a estratégia do armazenamento, e etapa 2 para criar a estratégia de disponibilização da informação, né? O que são os modelos de mensageria, né? Então, esse aqui é um ponto bastante importante, tá? Vocês estão vendo? Não sei se não. Aqui, né? Então, esse ponto é bastante interessante porque é o que hoje as ferramentas utilizam como conceito, né? Então, a gente tem dois conceitos aí dentro para criar uma mensageria. A gente tem o conceito de point-to-point, né? Que a gente é mais conhecido como filas, né? É um canal que basicamente só suporta filas, né? Então, também conhecido como P2P, né? Permite o envio de mensagem de forma síncrona e assíncrona, utiliza como canal channel de comunicação a fila queue, né? Então a gente tem um fluxo somente de filas. A mensagem enviada a queue será recebida por somente e somente um receive consumer, né? Então assim, é um para um, e ele se baseia no conceito fire and forget. Então assim, a partir do momento que o primeiro consumidor pegar aquela mensagem, ela já vai ser perdida, né? Então, para que eu consiga gerir que o segundo consumidor vai receber essa mensagem também, fica um pouco inviável. Então, o fluxo eu gero a mensagem e quem pegar primeiro, ok, né? Então, isso funciona quando a gente tem do lado de cá consumidores tratando a mesma informação, né? Então, a fila ela só vai entregando, ela só se responsabiliza em armazenar por um período específico de tempo. Muitas vezes temos aí no mercado 7 dias, 15 dias, vai depender muito também da robustez de ambiente, né? Mas a ideia é essa, que essa fila de mensagem armazene essas informações por alguns dias, e assim que ela receber uma requisição, ela entrega a mensagem e limpa essa mensagem. Então, eu não consigo resgatar ela novamente. Esse fluxo hoje, ele foi muito utilizado. A gente tem ferramentas do Hadoop nas versões mais antigas sendo, de certa forma, descontinuado, né? Então, o Flume, algumas outras... deixa eu ver, tem uma outra que eu esqueci o nome daqui, tem mais uma ferramenta que ele faz um processo parecido, tá? E aí, a ideia com isso é exatamente somente disponibilizar, fazer a ponte de um servidor A para um servidor B, de uma aplicação A para uma aplicação B. Ele é muito utilizado ainda para alguns recursos, até alguns recursos de rede mesmo, tá? O segundo ponto que temos é o tópico, né? Então a gente chama de PubSub, Publish and Subscribe, né? Então esse cara aí é o conceito que está resolvendo a maioria dos problemas das estratégias do mercado. Então quando a gente fala de um tópico, né? Quando a gente fala de um tópico, a ideia é que a mensagem seja enviada ao tópico, ao contrário da fila. Ele pode ser recebida por vários consumidores
nesse caso como um subscriber, né? Então ele cria como se fosse uma conta, né? Ele cria broadcasts lá, ele cria redes em pé, listings em pé, e para cada consumidor que foi subscrevido daquele tópico, daquele canal, ele cria uma conectividade desse podcast. Então ele cria um link de comunicação web para que esses caras se comuniquem por meio desses protocolos aí que a gente conversou, né? Então, por exemplo, eu gerei a informação de clientes, né? E vou disponibilizar na rede. Vou disponibilizar no tópico do servidor X, né? Então, quem vai utilizar clientes? Eu tenho uma informação já estruturada, uma informação que já foi trabalhada, que já tem alguns campos adicionais, que já tem algumas regras adicionais, e já tem todo um conteúdo validado pela governança. Então, eu produzo aquela informação, né? Sou da área ali de CRM e tal, faço todo o compilado da minha visão de clientes e gero essa informação unificada, informação verdadeira, sem duplicidade, com a governança aí aplicada nesse caso, né? Então, essa informação de clientes, ao invés de um sistema ir no banco de dados A, outro sistema ir no FTP-B e outros sistemas buscar essa informação de outra forma, receber isso dentro de um diretório, é possível que as três aplicações criem algum tipo de consumidor, né, ou algum tipo de componente, funcionalidade, para receber, para fazer o consumo desse tópico que já tem informação verdadeira, validada e corporativa, né? Uma informação organizacional. Então, isso facilita muito, porque o tópico hoje, ele já faz toda a gestão das mensagens, ele é autotolerante a falhas, né? Então, quando um ambiente cai, quando um nó, normalmente um ambiente de mensageria, ele é clusterizado também, tá? Então, aquela ideia da clusterização das outras aulas é bem importante também para esse cara. Então, quando a gente cria um ambiente Kafka, a gente está criando um cluster especificamente para mensageria, né? Então, lá a ideia é que não vai ter HDFS, a ideia é que não vai ter, pode até ter, mas aí é específico, mas a ideia é que não vai ser um ambiente para exatamente engenharia, é um ambiente mais robusto para armazenamento e consumo. Hoje existe, até comentando e dando um adendo, existe uma frente e uma evolução que está surgindo, que muitas empresas passaram a não investir no Data Lake, não investir em algumas integrações de ambiente e estão expandindo de uma forma bem ampla ambientes de barramento de mensageria, e os recursos que existem hoje para fazer queries diretamente dentro de um Kafka, dentro de um PubSub, tá sendo suportado pelas estratégias. Então, esse formato, além de simplificar todos esses canais, embarcar microserviços e muitas coisas, hoje já está começando a ter recursos bastante parrudos para fazer query, para fazer consumo da informação em tempo de armazenamento, sem a necessidade exatamente de ter um consumidor final, tá? Então, esse conceito já está crescendo, existem estratégias que estão fazendo isso, embora ainda seja um pouco restrito para ambientes bastante grandes, né, bastante parrudos, já temos essas movimentações. Então, o que eu vejo que vai acontecer? Esses barramentos, eles vão passar também a ter um viés analítico, um viés de consulta, né? Então, isso vai ser bem interessante, que a gente vai direcionar a aplicações somente o que for interessante e o que for resposta para usuários finais, né? Para consumidores finais. E dentro desse ambiente vai ser dedicado partes desse cluster para analítica, né? Então vai ser possível executar ETL, vai ser possível executar algumas coisas, podendo até substituir DWs aí, podendo até substituir
fluxos que são aplicados em bancos de dados em alguns lugares específicos para dentro desse ambiente, né? Então, a gente só precisa olhar para a fonte da informação, a origem da informação, trazer tudo para esse formato de mensageria e de lá começar a fazer as transformações necessárias. Então, é uma tendência bastante forte, né? Quanto mais parrudo, quanto mais estratégico for o consumo informacional, melhor, né? Então, esse é o conceito de tópico. É um conceito muito interessante, porque vocês vão ver isso em muitos lugares, e Kafka hoje realmente até insisto em dizer, né, enfatizo, que é uma ferramenta muito, muito importante para todos os engenheiros, para todos os arquitetos conhecer as suas possibilidades, porque às vezes uma solução como essa é bastante inovador para aquele cliente que está acostumado um pouco mais com movimentação de informação, coisas do tipo. Conceito de CDC, né? Então, o conceito de CDC é Change Data Capture, né? Então, dentro disso, ele é uma abordagem para integração de dados com fluxo contínuo de atualizações, permitindo a integração e análise de dados mais rapidamente. E ele também pode tanto ser consumível, né, por ETL, né, a gente aplicar algum ETL aí dentro de alguma etapa entre essa captura e essa replicação, como também o conceito de Enterprise Application Integration, né? Então, é o quê? Eu conseguir apenas integrar aplicações, sem me preocupar muito com a transformação dela, porque já está embutido os formatos e as estruturas ou layouts que eu vou precisar consumir de uma ponta A a uma ponta B, né? Então, o conceito do CDC, ele é muito forte e ele foi um grande como eu posso dizer? Ele foi uma grande sacada nas estratégias de dados para Big Data. Por quê? Porque o CDC sempre teve, é um recurso bem antigo dos bancos de dados, né, relacionais, transacionais, então é um conceito que sempre existiu, porém ele era utilizado muitas vezes para fazer replicação, por DBAs fazer algum tipo de exchange, né, informacional, onde existe alguma coisa corrompida, alguma coisa. Então antes era muito para manutenção. Começaram a ver um recurso bastante interessante de se utilizar e fazer talvez isso de uma forma externa àquele banco de dados. Então, qual que é um grande limitador de uma migração de informação? É trazer uma modelagem para um ambiente que ainda não tem aquele suporte, que ainda não tem aquela estrutura. O CDC já faz isso daí mais ou menos embutido com a estratégia, né? Então, quando eu aplico o CDC, eu levo a informação que já está modelada, já tem toda uma tipagem, todo um layout estruturado, porque ele vai consumir o espelhamento daquelas transações em cima das tabelas que o meu banco de dados já tem, para um outro ambiente que pode até ter uma outra estrutura ou pode ser outro tipo de banco de dados, outra ferramenta, mas tendo essa compatibilidade eu consigo integrar de uma maneira muito mais fluida e muito mais rápida, digamos assim, sem a necessidade de eu fazer mapeamento A, criação de objetos do lado B, criação de metadados, porque esse fluxo do CDC já me dá isso daí embutido dentro da solução. Então, algumas das aplicações de CDC é quando a gente precisa criar ETL para o Data Warehouse, né? Então, quando a gente está fazendo algum tipo de replicação, quando a gente está trabalhando aí dentro de algumas tabelas, que o ETL é um pouco extenso, então para a gente criar essas tabelas temporárias, a gente começa a fazer alguns processamentos, algumas duplicações de tabelas. Então, ele é muito utilizado, mas assim a gente está falando já no mundo mais interno, né? Replicação para BI. Então, muitas vezes as tabelas são compiladas, são tratadas e são transformadas completamente pelo banco de dados, por um procedure, por um DBA, por uma trigger, por alguma coisa que execute no banco. E aí, posteriormente, eu já tenho a tabela, a tabela resumida, a tabela consolidada, sumarizada, para disponibilizar para o relatório em si, né? Então, ao invés de eu fazer qualquer tipo de ETL externo e tal, eu termino essa tabela lá e já consigo replicar ela diretamente com o BI ou diretamente com outro componente de consumo, né? Então, digamos que eu também tenha um relatório que é incremental. Então, ao invés de eu precisar criar qualquer tipo de gatilho, qualquer tipo de script ou processo que leia essa nova atualização do banco de dados para o meu BI, basicamente o CDC já tem isso embutido, então sempre que houver uma nova transação
foi feito um novo insert na tabela, na tabela que eu estou mapeando, né, que está linkada com o meu relatório, ele já vai basicamente replicar do lado do meu relatório, né? Então isso é bastante legal porque a velocidade aumenta muito e simplifica muito a parte de manutenção. Qualidade de dados, né? Então ele tem aí um pouco de estratégia quando a gente começa a qualificar e sanitizar dados. Como isso? Digamos que eu tenha um ambiente que já não está suportando muitas transações, já tem uma certa concorrência, uma criticidade, então eu posso muito bem replicar isso talvez para um banco B, né? Para um banco secundário, fazer uma qualificação, uma otimização desse processo e depois retornar para o banco A ou mesmo manter no banco B uma visão de dados, né, um modelo de dados mais enriquecido, mais transformado e melhorado, né? Gerenciamento de dados mestres, né, garantir a qualidade e a consistência para os dados mestres. Então, nesse ponto aí é bastante interessante que ele faz o controle, né, dessas informações mais críticas, né, cruciais aí para dentro desses fluxos, né, de CRM, coisas do tipo. Então, ajuda bastante para fazer esse controle. E o CDC também tem um contexto muito forte com o mapeamento e o dicionário de dados daqui do banco de dados origem, né? Então, se o banco de dados origem tiver toda uma estrutura, todo um mapeamento, um catálogo de dados bem definido, provavelmente esse fluxo dos dados mestres, quando a gente faz CDC, tem uma linhagem bastante interessante e bastante alto nível, né? Eu acho que fica muito próximo do compliance de velocidade e também de qualidade da informação, né? De segurança da informação. Mensageria e eventos. Então, também agora, né, no mundo de Big Data, no mundo de IoT, no mundo de integrações cloud, o CDC ele é muito utilizado para mensageria e eventos, né? Então ele faz integrações com barramentos de mensageria, habilitando multi-consumo stream, né? Então o que ele faz? É possível que eu replique todo o banco de dados sem criar uma estratégia de migração, sem muitas vezes até mesmo nem precisar de uma ferramenta de integração entre ambas, entre o barramento e o banco de dados, para fazer essa integração, para fazer essa movimentação. Então ele simplifica bastante e hoje ele é um dos grandes produtores, né, de informações de ambientes Big Data. Então, quando a gente estava olhando lá para o produtor, o CDC basicamente é um serviço múltiplo de bancos de dados, né? Oracle, Teradata, todos eles têm, né? E ele já faz basicamente essa movimentação da informação aí, essa postagem da informação, essa publicação que a gente chama, né? A publicação da informação em algum barramento ou algum tópico que seja configurado. Como funciona um pouco dessa captura, né? Então, muitas vezes, a média trouxe aqui algumas das funcionalidades que são mais utilizadas dentro desse fluxo, tá? Quando a gente está olhando com um banco de dados corporativo, que a gente já tem todo um processo de gestão, um processo de manutenção, um processo de compliance da empresa, né? Então, a gente tem a parte de monitoramento, ele faz um mapeamento de objetos, identificação de mudanças de evento, e aí quando ele identifica, ele cria alguns gatilhos, né, em cima de queries, né, então, em cima de logs. Então, o que acontece? Essa estrutura, ela gera um armazenamento de log, e é em cima desses logs, para não ter concorrência na transação, que ele faz todo esse mecanismo e essa articulação, essa orquestração da mensagem, tá? Vou mostrar para vocês no próximo slide. E aí a gente tem também todo um painel, interface gráfica, quase todos os bancos de dados possuem esse detalhamento aí de tráfego do CDC, né? Então, como eu até falei para vocês, é muito uma visão de stream, tá? Quando a gente está olhando para esse processo, sempre que a gente, mesmo que podemos ter processamentos batch ou micro-batch, a velocidade daquilo dali está ativa, né? Então a conectividade não cai, aquilo ali cria realmente um broadcast instanciado da instância B, e enquanto tiver ativo aquele listening, enquanto os dois serviços estiverem ativos, eles vão estar se comunicando, né? E aí também tem um ponto que é muito importante, que muitas vezes pode ser que haja algum tipo de disponibilidade tanto do producer quanto do consumer, e o barramento faz essa gestão de autotolerância, né? Autotolerância a falhas, que aí ele consegue novamente fazer a requisição da informação ou então novamente postar aquela informação para o top. Então existe todo um
tratamento de replicação interno dentro do message broker. Dentro do CDC, trouxe aqui uma ilustração que espero que simplifique a ideia, tá? Então, temos as tabelas de dados, né? Então, dentro das tabelas de dados, digamos que eu tenha as informações das minhas vendas no banco de dados X, tá? Então, dentro disso, dessas tabelas de banco de dados, o que vai acontecer? Eu habilito, né? Eu habilito um processo de CDC em cada tabela. Então, é muito comum que quando a gente passe a precisar, por exemplo, eu crio um processo, um pipeline específico de um banco de dados. Então, eu preciso trazer uma informação que ainda não existe no ambiente Big Data. Qual que seria o passo a seguir? Seria solicitar que seja aplicado o CDC para tabelas que eu vou precisar migrar para o meu ambiente, né? Então, ele mapeia essa tabela de dados. Depois, ele gera as transações de logs, né? Então, ele gera alguns logs transacionais. Então, assim, ele gera tudo o que aconteceu com aquilo e até algumas informações de servidor, algumas outras informações. É uma string bem grande, tá? É um JSON, muitas vezes eu chamado JSON, tá? E dentro desse JSON, é possível fazer analytics, é possível criar monitoramento, é possível aplicar relatórios preditivos dentro de transações, de logs transacionais, né? Então é um conceito que cresce bastante também no mercado. E aí temos o processo de captura. O processo de captura executa todo esse mapeamento, né? Disponibiliza para entrega, que aqui eu acabei não tendo, tá? Mas digamos que do lado direito aqui teríamos a saída para um broker, né? Para o message broker, né? Está aqui, ó, lápisinho. Então digamos que aqui seria o message broker, né? Ficou bom, mas tá bom. Então, dentro desse fluxo, depois que ele faz a captura, né, ele faz esse tratamento, ele envia para esse message broker e pode também replicar em tabelas desse CDC, né? A gente pode considerar mais ou menos como tabelas espelhadas, né? Ele cria réplicas daquela tabela e vai criando todo esse armazenamento. Esse do lado das tabelas do lado de cá é quando a gente precisa fazer trabalhos dentro da base. É possível criar diversas publicações da informação na mesma transação de log, tá? Então isso daí vai depender muito da necessidade, né? Então qual que é o ganho aqui? Além de eu conseguir utilizar o mecanismo que já está embutido dentro do meu software, dentro dos meus bancos de dados, já está pago, praticamente, né? já é meu, eu não precisar comprar nada externo, nem ferramenta. Eu tenho toda uma mecânica de processamento que abstrai dos meus dados fisicalizados para que eu não tenha concorrência com aquelas tabelas que estão produtivas, né? Então eu crio uma réplica para poder trabalhar com essa réplica em tempo real e essa réplica é atualizada constantemente, então não tem risco de eu perder informações aí. E eu posso utilizar tanto para tratamentos de ETLs, coisas do tipo dentro da minha base, como eu posso postar, né, fazer essa publicação em qualquer outro canal externo que eu precise, né? Ou mesmo que seja interno, mas em outro ambiente, em outro lado da estratégia. E aí, esse carinha aqui, essa setinha aqui, é o que muitas empresas começaram a desenvolver para integrar com diversas outras tecnologias, né? Para poder ampliar mesmo esse leque de possibilidades aí para se trabalhar com CDC, que tá resolvendo muito mesmo o problema de negócio de diversos processos que a gente tinha, toda essa necessidade de migração anterior. Uma solução de barramento de mensageria, né? Então, olhando para tudo que eu falei, olhando para o conceito de tópico, olhando para o conceito de fila, olhando para todas as mecânicas que um message broker cria, né? O porquê de fazer isso, como isso entra dentro de um ambiente, dentro do fluxo de dados, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma estratégia, né, uma solução que poderíamos ter tanto o CDC como também o Message Hub funcionando, tá? Ou por que tanto um como o outro?
vou demonstrar aqui no sentido, no formato seguinte. Na origem, temos então fonte de dados, né? Então, digamos que o meu fluxo é esse. Eu venho da origem de CDC, Message Hub, Story, né? Que seria um Data Lake, um GW. Faço meu ETL, meus analytics, meu data mine, todo o meu processamento da informação e disponibilizo para os consumidores, né? Então, quando eu disponibilizo para os consumidores, basicamente a informação já está pronta, já está ativa, já está ok, né? Então, mas o que eu preciso fazer? Primeiro, as minhas fontes de dados eu tenho que definir, mapear, fazer todo aquele trabalho que a gente conversou em outras aulas, né? Que é fazer o entendimento do que vai entrar como informação, do que é apto, do que se integra bem. Só que agora, a gente não necessariamente está olhando para um processo de integração microbatch ou batch, né? Digamos que eu estou olhando para fontes de dados streaming que tem uma velocidade muito maior, que eu tenha todo esse trabalho de replicação e de cuidado de barramento para fazer, né? Então, o segundo ponto é olhar para a replicação dos dados, né? Eu tenho aí informações de tabelas, informações de redes sociais, tudo para fazer. Então, eu tenho dois caminhos quando a gente fala de CDC. Disponibilizar diretamente, fazendo a transferência da tabela A diretamente para um Story, né, diretamente para dentro de um DW ou até mesmo do Data Lake, né, sem a necessidade de passar pela camada de Message Hub, né, sem a necessidade de eu replicar isso no barramento, eu replicar do banco A para o banco B. Né? Então, eu posso fazer isso dentro da minha estratégia, no formato que a gente está olhando aqui, ou a gente vai olhar muito para esse barramento de eventos como integrador de dados orientados. Né? Então, o que eu vou fazer? Por conta de eu ter toda uma estratégia de consumidores dentro do barramento, que pode não somente entregar no Data Lake ou no DW, ele vai ser um API, né, digamos assim, ele vai ser um ambiente aberto, né, aberto para aquela informação, que eu posso disponibilizar uma API para um consumidor externo, né, da minha rede, vender aquela informação, ou eu posso também importar aquela informação numa estrutura diferente do DW, do Data Lake, né, de forma mais simples, sem a necessidade de criar todo um fluxo de gestão de usuários, gestão de acessos por meio de uma API, né? Então, a ideia de API, ela encapsula muito essa parte da segurança, né? Qual é a maneira mais rápida de eu disponibilizar a informação para outra área, sem criar todo um fluxo de usuários, sem nada do tipo? É basicamente eu gerar uma API, e essa API vai ter uma acessibilidade, vai ter uma privacidade definida, mas é passado para uma área consumir da maneira que ela precisar, né? Então, pode ser o David, pode ser o William, pode ser qualquer um dessas pessoas que vão executar algum tipo de consumo por meio de um usuário padrão, ou então alguns usuários que tenham acesso àquela API, né? Então, a gente tem aí um fluxo bastante interessante para a gente segregar um pouco desses esforços de consumo e de acessibilidade, tá? Caso eu precise também fazer alguma outra coisa externa, integrar fontes que necessariamente não podem, ou então algum tipo de processo ad hoc, eu também posso passar por esse fluxo, né? E aí vai depender muito do quanto é madura a minha estratégia de mensageria, tá? Então, depois eu tenho fluxo em dados, fluxo sem considerar o barramento de aplicação, né, que a gente já falou, e o ambiente de armazenamento para persistência dos dados. Então, o ambiente de armazenamento, quando a gente está falando de um barramento de mensageria de eventos, a gente pode armazenar isso em qualquer lugar, né? Então, a gente pode armazenar isso num banco de dados na nuvem, pode armazenar isso no banco de dados on-premise, pode armazenar isso dentro de algum data lake, né? De alguma camada do data lake. Eu posso criar replicações em diversas camadas. Por exemplo, eu posso gerar a minha informação tanto na camada de processamento do data lake, como também dentro de um sandbox para exploração, e também para uma camada de exploração da área de negócio, né? Então, a versatilidade de consumo e disponibilização da informação é bem legal. É bem legal quando a gente está trabalhando com isso. Depois, a geração de indicadores, modelagem, ETLs e analytics, tá? Então, aqui é o ponto que eu acho que mais influencia em toda uma solução como essa, a velocidade de integração. Além de eu conseguir aumentar a velocidade, aumentar a vazão, eu trago conceito de streaming já
embutido dentro da ideia, dentro da solução. Então, mesmo que eu não tenha, nesse primeiro momento, processamento para fazer armazenamento, né, volume de informações que seja no mínimo microbatch, que seja D-1, D-2, quando esse fluxo estiver precisando, quando entrar algum tipo de fonte que for streaming, basicamente vai entrar nessa mesma esteira, né? E as próprias ferramentas já vão fazer esse controle de consumo e de armazenamento. E por último, a gente tem os consumidores, né, que é onde a gente vai direcionar a informação com a velocidade adequada, com a qualidade adequada, né, com a regra de negócio adequada, e é a parte talvez que a gente vai se preocupar com permissionamento, com disponibilidade, né, com escalabilidade. Então a gente tem todo um trabalho aí na nível também de storytelling e de visualização, tá? Então, pessoal, hoje em relação à mensageria, o que eu queria trazer foi isso. Vou mandar para vocês dentro do grupo alguns links, né? Alguns links que podem ajudar a entrar um pouco mais no detalhe, né? Se alguns já tiverem conhecimento, já tiverem um pouco mais de experiência, né, com isso, talvez faça sentido olhar um pouco como o Kafka hoje estrutura o particionamento, qual que é uma boa prática se aplicar. Eu não olhei muito nessa seara, porque aí a gente não ia ter muito tempo, né? E aí eu vou passar para vocês esses links que eu acho que vai ajudar bastante. Mas entendam que o conceito de mensageria, ele é algo que já está muito embutido, muito enraizado no mercado, utilizado para muitas coisas. Eu tenho visto o conceito de mensageria substituir arquiteturas e soluções aí bilionárias, tá? Então, muitas empresas digitais, Netflix, essas empresas que têm muitos fluxos streaming, trabalham fortemente com isso, né? Então, é um conceito bastante legal a se olhar. A gente tem 10 minutinhos ainda na hora de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão? O que vocês têm alguma ideia? Nossa, vocês são muito tímidos. Nós estamos na sétima aula e a gente ainda nunca conversou. Eu tenho uma dúvida, acho que em relação a como é que... Eu sei que você não quis colocar isso agora, mas talvez como é que a gente... os modelos que você mostrou aqui, mas também relacionado com tecnologias, entendeu? Tipo, quais são as tecnologias mais utilizadas para você fazer assim, o que hoje numa arquitetura eu utilizaria para fazer a mensageria, ou o que eu utilizaria para fazer no CPC, colocar tipo nomes, entendeu? Tipo, seja que a gente usa aqui interno, ou que a gente tem vendido, ou do mercado mesmo. Uma curiosidade minha. Tá, então vamos fazer assim, se eu ficar citando assim, falando, né, eu acho que não vai ficar tão legal. Na próxima aula eu vou trazer um pedacinho que eu já ia explanar um pouco sobre pipelines, né? Já que eu quero tentar mostrar alguma coisa de pipeline, mostrar como a gente pode estruturar um pipeline de ponta a ponta, eu vou trazer esse detalhe de ferramentas que a gente poderia aplicar, tá? Então, dentro das clouds, todas a AWS, a IBM, a Azure, todas elas têm uma tecnologia, um serviço embarcado com esse conceito de PubSub, né? Tanto é que na Google Cloud o conceito, o nome é esse, PubSub, o nome da ferramenta se chama PubSub. E aí a gente tem o Kinesis, né, do lado da AWS, da Azure, eu nem lembro mais qual que é. E da IBM, se eu não me engano, estava mudando, era Message Ruby, agora eu não sei se mudou. Se eu não me engano, na última vez que eu estava trabalhando com essa ferramenta, eu ouvi assim por cima, não lembro se formalizou, né, vou até procurar ver, que ia mudar o nome da ferramenta, mas na época era Message Ruby. Então todos eles trabalham com esse mesmo conceito. Eles geram esses tópicos, armazenam as informações e te dá uma interface gráfica para você gerir esses streams, esse fluxo de dados que está acontecendo. Então, se eu tenho 10 consumidores e 10 produtores, isso aí fica tudo integrado dentro desse meu gerenciador, né? E aí eu consigo tanto bloquear o fluxo, digamos que eu sou um administrador DevOps, né? Então eu tenho lá todo o acesso à plataforma cloud, ou então com o Airflow, que seja, e eu vejo todos esses fluxos lá, né? Dentro desses brokers lá. Então eu consigo fazer uma administração, talvez até entrar no detalhe de acesso, de restrição de acesso, a nível de dado.
né? Então a gente tem muito esse fluxo. Quando a gente está falando de CDC, são muitas ferramentas, né? Basicamente o CDC está sendo muito utilizado por banco de dados. Teradata, Oracle, PostgreSQL, se eu não me engano, os próprios bancos de dados que temos dentro do Hadoop, assim, o Burplan, esses bancos mais MQP, já tem recursos para isso, tá? O mainframe também já tem um recurso, é um componente separado que faz essa integração, né? Essa replicação. Ele só tem a complexidade do mainframe é que ele traz embarcado um repositório de saída. Então eu não posso exatamente pegar do meu CDC e jogar para dentro do Kafka, né? Eu não posso fazer isso com o mainframe. Eu tenho que fazer um pouso dessa informação nesse repositório que é integrado com a ferramenta CDC, né? Então, a diferença é essa. Mas eu vou trazer um detalhe para a gente ver a nível de tecnologia que hoje está sendo utilizado. Mas entenda assim, que o conceito mesmo, assim, até para a gente falar do contexto do Hadoop, é Kafka. Kafka é a ferramenta que faz tudo que todos fazem, tanto é que todas essas ferramentas do mercado são basadas na arquitetura de Kafka. Tá? Então, Kafka que deu o desenho aí de solução para todos e está também tá com uma atualização muito forte para esse viés analítico que a gente está vendo. O próprio MicroStrategy criou tem uma feature lá que você habilita e você consegue fazer um OLTP dentro do Kafka, né? Então é algo que é um recurso bastante interessante e eu acho que é uma crescente de várias outras ferramentas, tá? Mas eu vou tentar trazer esse Beleza. detalhamento aqui na nossa última, beleza? Fechado. Beleza, valeu, Giovanni. Mais uma